Vamos agora começar a nossa terapia psicoteológica com o passo 1, acolher e confortar a pessoa atendida. É importante destacar que toda terapia, seja ela psicoteológica ou secular, todo aconselhamento, seja ele um aconselhamento terapêutico, um aconselhamento pastoral ou até mesmo um aconselhamento realizado por uma pessoa leiga, ou seja, qualquer processo terapêutico ou de aconselhamento sempre tem que começar com acolher e confortar a pessoa atendida. Porque se isso não ocorrer, todo o processo terapêutico já começou errado e estará fadado ao fracasso. Portanto, esse passo 1 vale para qualquer abordagem psicoterapêutica, seja ela secular, seja ela teológica. E sobre isso estaremos estudando agora. Para começo da nossa disciplina, gostaria de ler um texto. Conquiste seu possível aconselhado nos primeiros minutos e muitos outros se seguirão. Perca-o nos primeiros minutos e você nunca mais o verá. O aconselhamento e conforto devem ocorrer em todas as sessões, mas é mais significativo quando a pessoa chega para a primeira entrevista, pois esta sessão determinará na cabeça da pessoa se ela virá ou não em outras possíveis sessões, e também formará uma ideia de como as demais sessões poderão ser. Então, a primeira sessão acaba sendo a mais importante em todo o processo psicoterapêutico propriamente dito. Na disciplina anterior, já falamos sobre os 7 passos do modelo clínico de terapia psicoteológica e repetiremos esse mesmo assunto várias vezes ao longo de toda a nossa sexta parte do curso de psicoteologia. Os 7 passos são: passo 1, acolher e confortar a pessoa atendida. Passo 2, acolher a queixa e compilar dados sobre a pessoa atendida. Passo 3, identificação e análise da situação-problema. Passo 4, processo interventivo, onde tratamos especificamente de trabalhar a situação-problema e a pessoa-problema. Passo 5, processo interventivo, onde tratamos especificamente do compromisso e processo de mudança. Passo 6, análise do autocontrole. E passo 7, alta terapêutica e acompanhamento. Agora trataremos especificamente do passo número 1, acolher e confortar a pessoa atendida, onde precisamos entender o significado de termos como empatia e relação terapêutica, rapport e conforto, e sobre organizar material, o organize-se, organize seu material e acordo terapêutico. Primeiramente, vamos buscar entender o que vem a ser empatia e relação terapêutica. Empatia. Essa palavra vem do grego patós. É para dentro, patós é entendimento, sentimento. É importante que durante um aconselhamento, os sentimentos e atitudes que o conselheiro, que o terapeuta apresenta em relação ao aconselhado, determinarão muito a relação que esse aconselhado, que essa pessoa em atendimento, terá para com o seu terapeuta, para com o seu conselheiro. O aconselhado precisa sentir estabilidade emocional, domínio próprio no conselheiro, no terapeuta. Porque se ele sentir que o seu terapeuta, que o seu conselheiro não tem domínio nem dos seus próprios sentimentos, como que ele, esse conselheiro, esse terapeuta, fará com que o seu aconselhado consiga ter domínio sobre os sentimentos próprios que o afligem? Então, quando nós falamos empatia, é acolher os sentimentos do aconselhado sem reservas, sem demonstrar estar chocado ou escandalizado,
sem demonstrar qualquer forma de pré-julgamentos e sem qualquer forma de juízo de valores. É realmente se colocar no lugar da pessoa para tentar entender, para tentar sentir como essa pessoa em aconselhamento, como essa pessoa em terapia está se sentindo, lembrar que o modo como ela está se sentindo é que a levou a buscar aconselhamento. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter a empatia, é sentir o que essa pessoa sente, é se colocar no lugar da pessoa. Relação terapêutica. É importante destacar que todo aconselhamento, seja ele um aconselhamento terapêutico realizado por um profissional, seja ele um aconselhamento pastoral, seja ele até mesmo um aconselhamento realizado por uma pessoa leiga, todo aconselhamento é sempre uma relação interpessoal. Por que interpessoal? Porque estão envolvidas pelo menos duas pessoas, o conselheiro e o aconselhado. E toda relação terapêutica deve ser fundamentada essencialmente em uma relação de amor. O terapeuta, o conselheiro, deve amar aquilo que faz, deve ser capaz de sentir amor pela pessoa a qual estará prestando o seu serviço. Se ele não consegue amar a pessoa, não consegue amar seu serviço, não consegue ter empatia para com a pessoa que estará em atendimento, então ele não serve para ser terapeuta. E essa relação terapêutica deve ser consciente, plenamente consciente. O que significa? Em primeiro lugar, que o conselheiro precisa ter embasamento teórico na abordagem psicológica que adota. Não importa qual é a sua abordagem psicológica, ele tem que conhecer os fundamentos da sua abordagem, conhecer técnicas, em outras palavras, ele precisa ter conhecimento de sua atividade ou de sua profissão. E para o caso do conselheiro cristão, seja ele um psicoterapeuta, seja ele um conselheiro pastoral, também deve ter conhecimento bíblico teológico, porque os assuntos teológicos acabarão surgindo não apenas no aspecto teoria, mas no aspecto vivência prática da pessoa que busca aconselhamento. A relação terapêutica tende a se aprofundar com o tempo, e sem ela, toda terapia seria completamente improdutiva. E lembre-se, quando nós estamos falando em terapia psicoteológica, tenha em mente sempre que a pessoa que busca esse tipo de psicoterapia normalmente é a pessoa que não buscaria atendimento de um profissional psicólogo secular, por achar que o seu profissional psicólogo secular não tem feeling, não tem discernimento para entender os problemas que a pessoa traz dentro de um ponto de vista espiritual. Portanto, tenha sempre em mente que essa relação terapêutica tende a se aprofundar muito com o tempo, mas é importante que as partes envolvidas tenham afinidades entre si. Vamos agora falar sobre rapport e conforto da pessoa em aconselhamento. A palavra rapport em francês quer dizer, na realidade, porta, um grande portão. O que significa isso? Na realidade, é o primeiro contato travado entre a pessoa que estará em aconselhamento e o seu conselheiro propriamente dito. Nesse primeiro contato, é necessário superar a inibição inicial, tirar aquele quebra-gelo, é criar um ambiente confortável e confiável. Algumas coisas nós costumamos falar sobre o rapport. Primeiramente, o conselheiro, o terapeuta, deve cumprimentar a pessoa que procurou aconselhamento de maneira afetuosa. Por exemplo, apresente-se à pessoa,
diga o seu nome, o que você faz, pergunte o nome da pessoa e uma vez que a pessoa fale o seu nome, repita o nome e o memorize para nunca chamar essa pessoa por um nome trocado, porque isso daí acaba quebrando muito a confiabilidade, a empatia que a pessoa deseja estabelecer. Tenha em mente algo extremamente importante. Ganhe a pessoa nesses primeiros momentos. Sem isso, o seu trabalho vai ser completamente improdutivo daí para frente. Se sentir que a pessoa está muito inibida nesse primeiro contato, mesmo após ter se apresentado, perguntado o nome da pessoa, fale de alguma amenidade qualquer, como por exemplo, quem a encaminhou, quem a indicou para esse atendimento, fale alguma coisa sobre clima, sobre algo importante que esteja acontecendo, de destaque no momento, mas evite falar assuntos que possam dar margem a conflito, como futebol, política, afinal das contas você não sabe qual é o modo da pessoa pensar com relação a tais assuntos. Evite até mesmo falar de religião, porque embora muitas vezes você vá realizar um atendimento psicoteológico, onde o fator teológico, religioso e espiritual é importante, não expresse sua opinião de imediato sobre isso. Deixe que primeiramente a pessoa explane, que a pessoa consiga realmente falar o que ela quer. Se a pessoa estiver ansiosa ou deprimida, utilize alguma técnica para diminuir seu estado de humor, como técnica respiratória, técnica de relaxamento, ou apenas dê tempo ao tempo. Dê o tempo que a pessoa necessite para que ela comece a falar. Lembre-se que nesse acolher a pessoa em si, pode ser coisa de pouquíssimos minutos, como pode ser coisa de vários minutos, até mesmo várias sessões diferentes. O que importa é que só depois que a pessoa estiver descontraída, pergunte o motivo pelo qual ela ou ele o procurou ou a procurou. Lembrar sempre que não entre de sola no assunto. Espere que a pessoa comece a dizer realmente porque ela está procurando uma ajuda de um psicoteólogo, ou de um terapeuta, ou de um conselheiro, seja lá o que for.